Quem sabe tudo, no fundo, não sabe nada. Esse é um ditado popular que carrega uma verdade brutal e cada vez mais atual. Pense bem, com tanta informação disponível hoje, por que tanta gente continua presa nas mesmas decisões ruins, nos mesmos erros de sempre? A resposta é simples e desconfortável. Saber não é pensar. Saber é acumular. Pensar é transformar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Existem níveis de raciocínio, camadas que vão da repetição automática até o pensamento original. E a maioria das pessoas, mesmo aquelas que estão espertas, estão presas nos degraus mais baixos, sem nem mesmo perceber. E hoje você vai entender quais são esses níveis. E mais importante, vai descobrir em qual deles você está e como dar o próximo passo. Não é sobre saber mais, é sobre pensar melhor. Porque quem pensa melhor, vive diferente, vive mais livre. Capítulo 1. A ilusão da decoração bruta. Sabe aquela pessoa que parece saber de tudo, mas na hora de se aprofundar, trava? Ela consegue recitar datas, frases de efeitos, estatísticas, mas não sabe o que tudo aquilo significa de verdade. Esse é o primeiro degrau do raciocínio, a decoração bruta. É como ser uma enciclopédia ambulante, cheia de fatos, mas vazia de compreensão. Aqui, o cérebro funciona como um HD externo. Armazena, mas não processa. Você sabe que o Brasil foi tetracampeão em 1994, mas não faz ideia de como foi o jogo, quem jogou ou o que aquilo representou para o país. Parece inofensivo, mas tem um risco escondido aí. Muita gente confunde memorização com inteligência, e isso cria uma geração de pessoas inteligentes de fachada, ótimos para brilhar em rodas de conversa, mas completamente perdidas quando o assunto exige reflexão real. Esse é o nível onde nascem os especialistas de Instagram, os papagaios de TED Talk, os que assistem 3 vídeos de 5 minutos e já se sentem aptos a ensinar o mundo. Mas se você pedir o contexto, se perguntar por que isso importa, ou como isso funciona, o silêncio domina, ou pior, os achismos. A verdade é que viver nesse nível é confortável, você se sente intelectualizado, parece bem informado, impressiona os outros, mas na prática não transforma nada, nem a si mesmo e nem o mundo ao seu redor. E pior, muita gente para por aqui, neste nível. Acreditam saber o que basta, mas ignoram o porquê e o como, e principalmente o pra quê. Esse nível é uma armadilha disfarçada de erudição. Quem fica aqui não pensa, só repete. Mas a boa notícia é, esse é só o primeiro passo, e se você está nele, não se desanime. Se você está percebendo isso só agora, já começou a subir, já está melhorando. Capítulo 2. Compreensão e aplicação. O salto entre entender e fazer. Subindo um degrau, saímos da repetição e entramos no nível da compreensão real. Aqui, o jogo começa a mudar. Já não basta repetir o que ouviu, agora você entende o funcionamento das coisas. Se antes você decorava que a pressão atmosférica interfere no clima, agora você começa a enxergar como e por que isso acontece. É como olhar para uma panela de pressão e não ver só um utensílio de cozinha, mas enxergar a física em ação lá dentro. Nesse estágio, as pessoas começam a ter lampejos de profundidade, fazem perguntas melhores, argumentam com mais consistência e conseguem participar de conversas mais analíticas. Só que esse nível tem um problema perigoso. Muita gente se encanta com a sensação de agora eu entendo e estaciona aí, acham que compreender é o suficiente, mas ainda não aplicam nada na vida real. E é por isso que precisamos subir mais um degrau, o nível da aplicação prática. Aqui, o conhecimento começa a virar ação. Você não só sabe como a nutrição funciona, você ajusta a sua dieta. Você não só conhece técnicas de organização, mas você cria um sistema que funciona no seu dia a dia. A diferença é gritante. Quem aplica, muda. Quem só entende, só acumula e não muda nada. Mas a verdade é dura. A maioria prefere continuar estudando a colocar em prática. Lê livros, faz cursos, vê vídeos, mas não testa nada. Fica preso na sensação de evolução sem sair do lugar. Por quê? Porque aplicar é arriscar, é encarar a possibilidade de errar e sair da zona de conforto. E nem todo mundo está pronto para isso. Só que se você chegou até aqui, já começou a perceber. Pensar bem é bom, mas fazer algo com esse pensamento é o que realmente muda tudo. Capítulo 3. Análise profunda.
enxergando além da superfície. Se aplicar o que você aprende já é transformador, imagine quando você começa a analisar o que está por trás do que te ensinam. Esse é o quarto nível da escada do raciocínio, a análise profunda. Aqui, a mente deixa de ser um reflexo automático e começa a se tornar investigativa. Você já não aceita tudo como verdade. Lê uma manchete e, ao invés de sair compartilhando no impulso, você para, observa a fonte, questiona o tom, avalia o que está sendo dito e o que está sendo escondido. É nesse ponto que as ilusões começam a cair. A publicidade perde o brilho, os discursos prontos são vazios, as respostas fáceis te incomodam. É como se você tivesse colocado um par de óculos de raio-x e agora vê o que antes passava despercebido. Você começa a perguntar: quem se beneficia se eu acreditar nisso? De onde essa ideia surgiu? O que esse argumento está tentando me fazer ignorar? Essa capacidade de desconstruir as narrativas transforma tudo. Você percebe que muitas das suas certezas não eram suas e que a maioria das ideias que você repetia não tinham base nenhuma. Mas atenção, esse nível também traz muito desconforto, porque quando você começa a analisar profundamente, percebe que muita coisa que você acreditava era frágil, e isso mexe com o ego, abala, tira do eixo, mas também liberta. É nesse ponto que você começa a pensar com mais clareza, a separar o que é seu do que foi imposto. E aos poucos sua mente deixa de ser só um repositório de conteúdo e passa a ser um filtro, um radar. Aqui, o pensamento já não é mais passivo, ele se tornou um exercício de vigilância. Capítulo 4. Avaliação crítica, a inteligência de pensar, comparar e decidir. Analisar é entender as peças, avaliar e saber montar o quebra-cabeça da melhor forma possível. Nesse quinto nível de raciocínio, a mente não apenas observa, ela julga com critério. Ela não só absorve ideias, ela testa hipóteses. Ela não só compara argumentos, ela pesa consequências. É aqui que você deixa de ser refém de achismo. Quando alguém te apresenta duas opções, seja um plano de carreira, um investimento ou um novo estilo de vida, você não escolhe pelo que parece mais seguro. Você pesquisa, calcula, simula mentalmente os cenários, faz perguntas difíceis. E isso muda tudo, porque avaliar bem é um dos maiores escudos contra decisões ruins. Pessoas que desenvolvem esse tipo de raciocínio caem menos em golpes emocionais, evitam promessas milagrosas, não se encantam com soluções fáceis, constroem um caminho mais sólido, mais coerente com o que realmente buscam. Aqui você começa a confiar mais na sua intuição, porque ela foi treinada pela razão. É como se a sua mente ganhasse um segundo freio antes da resposta automática. Espera aí, vamos pensar melhor nisso. Mas o mais interessante desse nível é que ele não exige genialidade, ele exige disciplina mental. O compromisso de não se deixar levar pela primeira pressa, pelo medo ou pela necessidade de agradar. E quanto mais você pratica essa avaliação crítica, mais ela se torna natural. Você começa a aplicar em tudo, nas suas conversas, nas suas decisões de compra, nos relacionamentos, no consumo de conteúdo e, sem perceber, vai criando um tipo de inteligência que é cada vez mais raro no mundo hoje. A inteligência de decidir com clareza. Capítulo 5. Criação original. Quando o pensamento se torna liberdade. Pouca gente chega até aqui, mas quem chega nunca mais pensa do mesmo jeito. Esse último nível de raciocínio é o da criação original. É onde você deixa de apenas absorver e começa a produzir, onde suas ideias não são mais só derivadas de outras, mas ganham forma própria. É aqui que nascem as soluções criativas, os projetos ousados, os métodos novos, as perguntas que ninguém teve coragem de fazer. E não, isso não é exclusivo de gênios. Criar não é um dom raro, é um ato de coragem. Coragem de sair do script, de não repetir o óbvio, de se perguntar, e se fosse diferente? Esse nível se manifesta de várias formas. Uma professora que cria um novo jeito de ensinar, um agricultor que descobre uma técnica mais sustentável, um programador que resolve um bug que ninguém conseguia enxergar, um jovem que transforma uma dor em um projeto de impacto. Criar é conectar tudo o que você viu, entendeu, aplicou, analisou e avaliou, e transformar em algo novo. E o mais legal, quem cria esse nível não precisa de palco, cria porque precisa, cria porque não consegue mais viver só repetindo o que o mundo oferece. A criação original é a maior prova de que o pensamento se tornou liberdade. Você não está mais reagindo ao mundo, está construindo
a sua parte nele. Conclusão: onde você está e para onde você quer ir? Agora que você conheceu os 6 níveis do raciocínio, talvez esteja se perguntando: e agora, como eu faço para subir? A resposta não tem fórmula mágica, mas tem um ponto de partida claro. Você precisa se provocar, sair do piloto automático, se expor a ideias que desafiam suas certezas, ler o que normalmente você ignoraria, ouvir com atenção quem pensa diferente e, acima de tudo, colocar a mão na massa, porque pensar melhor não é um talento reservado a poucos. E para continuar, há uma habilidade que qualquer um pode treinar, mas isso exige coragem, coragem de errar, de rever e de continuar. E não se engane, ninguém vive permanentemente no topo. Tem dias em que a gente repete frases prontas sem pensar, em outros temos lampejos de lucidez e criação. A chave está em reconhecer onde você está e fazer o esforço de subir um degrau de cada vez. Pensar afiado é como um músculo. Se você não usa, ele enfraquece, atrofia. Então, em vez de só assistir esse vídeo, use ele como ponto de partida. Leve o que você aprendeu para a sua vida real. Traga essas ideias para suas conversas. Questione mais nas suas decisões. O mundo não precisa de mais vozes repetindo o mesmo discurso. Ele precisa de mentes que pensam com propósito. E por falar nisso, me conta uma coisa aqui nos comentários. Qual desses níveis você sente que está hoje? Se esse vídeo te tocou, deixa seu relato aqui embaixo e se inscreva de coração. Compartilhe com alguém o que você aprendeu hoje e comece a pensar novo, comece a pensar diferente.